E aí pessoal, tudo bem? Eu sou Magno Borgo e hoje vou falar sobre rotoscopia usando algoritmos de Machine Learning. Vamos dar uma olhada aí no que temos de novidades nas tecnologias, qual a qualidade que estão saindo dessas rotos, o que dá para fazer com essas tecnologias aí mais atuais. Vamos fazer um comparativo e ver o que dá para fazer, qual o tempo que leva para fazer com a tecnologia e qual a qualidade que a gente consegue obter nesse tempo, e se é uma roto aceitável ou não, e, enfim, vamos avaliar aí vários aspectos da roto. Eu diria assim, se essa roto fosse feita de uma forma tradicional, usando silhouette, fazendo todos os detalhes de cabelo, né, dando uma atenção, entregando uma roto perfeita, eu estimaria que levaria entre 10 e 15 horas para fazer essa roto. É um tempo significativo. Então vamos comparar, né? Então vamos usar esse tempo de base para comparar com o resultado dos outros algoritmos. O primeiro que eu vou mostrar aqui é o ModNet. O ModNet é um algoritmo já mais antigo, né? Então não dá para ver que ele tem suas dificuldades aí em isolar, por exemplo, principalmente na região da cabeça. Você vê que na região do corpo, ali como tem um bom contraste, preto com outras cores, até que resolve bem. A mão ela dá umas piscadas, mas dá para ver que aqui na região da cabeça, né, praticamente teria que recortar isso aqui e refazer a cabeça ou algo do gênero, mas já seria um bom adianto. Eu tenho aqui um resultado do VitMat, que já é um algoritmo mais moderno, e dá para perceber que ele já dá uma saída aí bem interessante. Porém, aqui, como base, ele não está pegando muito os cabelos finos, teve que fazer alguns garbages, alguns rotos de garbage, para que ele conseguisse pegar um pouco dos cabelos. Vamos ver o resultado com os cabelos. Ele ajuda um pouco, mas você pode ver que ainda tem muita contaminação, por exemplo, dos elementos verdes, das vegetações. Você vê alguma coisa passando ali de vegetação, essa área de transição entre a vegetação e o céu, você vê que dá para perceber ali alguma coisa. Mas eu diria assim, em termos de corpo, braço, etc., eu achei que segurou muito bem. Talvez com um pouquinho de manipulação de borda já dê para usar para algumas operações. É importante notar que nenhum desses algoritmos ainda dá uma borda assim, aquela borda 100%, uma borda bem com anti-aliasing legal e tal. Se a gente vai ver isso aqui de perto, você vê que é uma borda meio borradinha e tal, dá uma flutuada. Tem um pouco de contaminação, você vê assim, um pouco de contaminação no braço, algumas coisas, então teria que dar uma manipulada de borda para conseguir tirar essas contaminações, mas achei que é um resultado bem interessante, ainda mais considerando que o VitMat não tem consistência temporal. Ele faz basicamente cada frame como se fosse um frame individual. Então achei que está dando um bom resultado. E para finalizar, nós vamos ver aqui, esse aqui é o ML Assist do Silhouette, que é um dos algoritmos talvez mais recentes. E apesar dele dar umas flicadas aqui na cabeça e tal, eu achei que ele tem uma consistência bem bacana. Inclusive ele já, comparando com os outros, me dá a impressão que ele tem menos contaminação. Mas ao mesmo tempo tem uns probleminhas aí de o dedo está sendo cortado aqui, né? Entre os dedos assim é muito difícil tirar uma coisa boa. Esse cabelo aqui que tem uma contaminação no fundo está em todos, não tem um que não esteja bom, né? Aquele preenchimento ali, ó, né? Fica um sólido dentro do cabelo. Vamos ver aqui entre os dedos aqui como é que estava no VitMat. Ainda fica meio fechadinho. Sim, tem alguns detalhes, algumas coisas de encontro, de bordas, né, de cantos e tal, que ainda não são muito bem resolvidas. Mas eu acho que o ML Assist e o VitMat estão dando resultados até bem decentes, principalmente se você for comparar qual que é o tempo que leva para você gerar esse mat
né? Então, vamos dar uma olhada aqui como é que funciona. Bom, no Silhouette, existem duas maneiras de a gente fazer isso para gerar esse matte. Primeira, todos vão usar aqui, de qualquer maneira, esse nó que chama-se Matte Assist ML. Esse nó, ele, a partir de um canal alfa, ele vai gerar uma sequência, né, de roto que a gente determina para ele. Então, a primeira forma que a gente vai fazer é efetivamente desenhando uma rotoscopia. Então, se eu vier aqui no primeiro frame desenhar ó, esse elemento, ele vai pegar isso aqui e vai propagar até o final e vai gerar essa máscara. Então, se você faz a roto manualmente, usualmente você tem um resultado, né, mais preciso. Então, você pode começar com uma roto bem precisa, vai demorar aí, sei lá, 2 minutos para desenhar esses shapes, e daí você manda ele propagar. Então, depois que você gera a roto, você no nó de Matte Assist, você diz que é a roto, né? E nessa porta de dados ele vai usar a roto para gerar. Então, se eu vier aqui e ligar o canal alfa do que eu estou trabalhando, ele já vai começar a gerar um canal alfa. E antes de gerar a roto, é sempre interessante fazer um crop, né? Que no Silhouette chama-se DOD. E aí a gente cropando a imagem, tudo que acontece depois acontece mais rápido, né? Então é bem útil e aumenta a qualidade também, porque quanto maior a área para esses algoritmos de machine learning, mais demorado eles são. Então o ideal é sempre você cropar a região de interesse para ter mais detalhe e tal. E a partir do momento agora aqui, ó, que eu rodar, praticamente em tempo real, ele está gerando a máscara. Então é o tempo de você desenhar um frame e deixar ele tocando ali, e ele já gera essa máscara para você. Né? Se você for olhar, a máscara não é 100%, ela tem sempre dá uma flicada. Eu estou rodando o Silhouette no Mac, o SX no Mac Studio M1. Ou seja, não tem uma placa de vídeo NVIDIA, que seria ainda muito mais potente e muito mais rápido. Se a gente for comparar hoje em dia o que eu tenho aqui em poder de GPU com uma NVIDIA 4090, que é o topo da linha, seria, sei lá, 6 vezes mais lento. Então você vê que qualquer mudança que eu faço aqui, praticamente em tempo real, ele já está atualizando. Outra opção, esse aqui é o Silhouette 2024.5, tá bom? Nós temos também uma coisa chamada Mask ML, que é um nó de segmentação. Então, a partir é como se fosse um segment anything, que aqui, em vez de eu desenhar roto, eu peço para ele identificar os elementos da imagem. Então aqui eu só venho, crio o nó, eu clico aqui, ativo o meu alfa, e ele já começa a pegar, né, o que me interessa, utilizando inteligência artificial. Então, em vez de eu ter que desenhar a rota, eu posso, com 3 cliques aqui, fazer a seleção do meu elemento, e daí logo na sequência também criar um Matte Assist e ligar aqui minhas coisas, o alpha, os keyframes que foi, eu cliquei nesse frame aqui, no 87, aleatoriamente, então aqui eu já posso ver o resultado dele propagando. Você está vendo que ele está propagando aqui nos frames, e eu posso já ir verificando o que está acontecendo, e ele vai gerando. Então aqui, no caso do Silhouette, o que eu tenho percebido é que ele está tendo uma certa dificuldade para pegar esse dedo, algumas coisas entre os dedos não fica tão legal, algumas coisas também aqui entre as pernas, por exemplo, não fica tão bom. Né? O próprio sapato aqui, talvez pelo fato de eu não ter clicado aqui nesse frame, não está pegando, mas eu posso voltar aqui nesse frame e dizer, ó, pega isso aqui, né? Posso criar esse frame aqui para ele, e aí ele já vai voltar aqui e já atualizou. Né? Você está vendo que ele já atualizou o Matte Assist e já está utilizando os novos dados aqui, então eu estou visualizando agora esse matte que ele gerou a partir do Matte Assist. Então eu acho que é bem rápido, você vê que é ridiculamente rápido, não dá para comparar uma coisa que se dá 3 cliques, né, e já sai com uma roto aí, com uma coisa que eu levaria, sei lá, fazendo manualmente, levaria 10 horas para ser um troço perfeito. Obviamente que ele não consegue pegar os cabelos finos aqui, é uma coisa que está fora da realidade ainda, não adianta eu querer vir aqui e clicar, ainda estamos um pouco longe. Né? Se eu tentar forçar muito a mão aqui, começa a encher de detalhes um pouco desnecessários. Né? Você vê que ó, já perdeu o cabelo aqui, então ele está tendo uma certa dificuldade em manter
Ó, começou a pegar coisas que eu não quero, eu posso remover, mas já está deixando a borda um pouco mais... não está tão boa quanto antes. Vamos ver aqui se ele consegue pegar o cabelo. O que vai dar? O cabelo aqui, você está vendo que dentro do Matte Assist já não está pegando. Apesar de que no Mask ML ele está pegando um pouco, no Matte Assist não está. Então, esse é o Matte Assist do Silhouette. Vamos lá para o Nuke. Bom, dentro do Category do Nuke, nós temos aqui então o ModNet, que deu resultados medianos para essa situação. Nós temos o Background Matting também, porém o Background Matting espera que você tenha um fundo parado, um fundo fixo, que você forneça uma clean plate, que não é muito o caso, no nosso caso, porque o fundo está se movendo aqui, então ele tem uma certa dificuldade. E nós temos o Segment Anything também, porém ele é mais lento e ele gera máscaras muito mais, com as bordas muito mais toscas. Então eu nem avaliei nesse momento. Ele não tem consistência temporal. Então ele acaba deixando um pouco a desejar. Se a gente for olhar aqui, eu fiz até uma máscara aqui com um Segment Anything versão 2, que é mais avançado e tem uma certa consistência temporal. E, assim, como garbage, assim, eu acho que ele funciona bem. Mas você vê que a qualidade da máscara, assim, em termos de borda, deixa bastante a desejar. Né? E ele tem uma certa limitação também de tamanho de render. Então, ele meio que é limitado a 1024 por 1024, ele não consegue pegar uma resolução maior do que essa. Então, ou você cropa a tua imagem, ou você acaba saindo com uma coisa de um tamanho reduzido, você acaba tendo que fazer uma escala e aplicando blur nas bordas, etc. É um resultado que leva, sei lá, 15 segundos para gerar. É tão rápido quanto o Matte Assist do Silhouette, porém você tem que usar o Config, é um pouco mais inconveniente no momento. Talvez saia o Sun 2 para Nuke, né? No Nuke 15.1 é possível implementar, mas ainda não foi implementado por ninguém. O que a gente vai olhar aqui é o VitMatte, que foi implementado pelo Rafael Pérez. Então não é um nó que está disponível aqui oficialmente na Foundry, porém é um nó que está funcionando muito bem, e ele é baseado nesse algoritmo VitMatte, que não é necessariamente do Nuke, é um algoritmo de machine learning que foi adaptado para ser rodado dentro do Nuke através de um nó de inferência Category. Então, para você instalar aqui, você vai vir nos release, vai baixar aqui o VitMatte, descompactar o arquivo e copiar essa pasta aqui, VitMatte, para dentro da tua pasta .nuke. Tem que ser junto com a pasta Category. Se você já tem uma pasta Category no teu diretório .nuke, você vai só copiar essa pasta lá para dentro, e se você não tem, você vai copiar tudo lá para dentro da pasta .nuke e deixar a pasta VitMatte. Idealmente, você tem que adicionar essa pasta aqui no initPI do Nuke, para que ela esteja presente aqui, e se você for renderizar em Render Farm ou no terminal, por exemplo, ele tem que localizar esses arquivos .cat, .cat. Então você tem que adicionar no plugin path do Nuke essa pasta, conforme está escrito na documentação lá do VitMatte na página do Rafael. Bom, depois que você instalar, como é que funciona o VitMatte? O VitMatte, sozinho, ele não faz nada. Você precisa dar para o nó do VitMatte um canal alfa, e esse canal alfa vai determinar o que vai ser sólido na roto e o que vai ser uma área de detalhes. E a área de detalhes, efetivamente, é onde que ele vai buscar fazer a roto para você. Então, se eu pegar um exemplo aqui, ó, fiz uma roto, né, essa roto aqui é só um frame, mas para ele funcionar você tem que animar essa roto, então você tem que fazer um garbage, uma roto mais tosca, não precisa ser uma roto perfeita, né, quanto mais próxima do objeto que você está trabalhando, das bordas do objeto, melhor. Então, depois que você colocar essa roto aqui no teu pipe, e você pode visualizar uma coisa que ele chama de Trimap. No Trimap a gente tem 3 cores, preto, branco e cinza. Então o que está branco é sólido, ele vai considerar como um core da roto, ele não vai fazer roto aqui dentro. E o que tem cinza, ele vai fazer a roto detalhada. Então ele vai tentar tirar detalhes da região cinza. A região cinza você pode manipular aqui, ó, fazendo esse edge thickness. Ou você pode também, da própria roto, saindo da roto aqui, você pode aplicar um blur,
né, tentar manipular essa máscara e deixar ela semi-transparente. Então, onde tiver semi-transparência aqui vai ser considerado uma área de detalhe. Depois que você setar a tua máscara, aí você vai vir aqui e vai ver o resultado final, e ele vai começar a tirar, então, naquela região semi-transparente, os detalhes para você. Claro que se você tiver que fazer um garbage dessa elemento aqui de uma forma inteira, vai levar um certo tempo. Então, alternativas para não ter que fazer o garbage, né, dar uma roubada aí, a gente pode usar o ModNet, a gente pode usar todos os outros métodos que a gente já sabe, né, fazer um chroma key, fazer um luma, fazer um garbage, ajustar uma roto com uma combinação de luma, garbage, ModNet, enfim, ou mesmo se você tiver acesso ao Silhouette, você pode utilizar aqui o MetAssist e buscar uma roto que já está mais ou menos, e a partir dessa roto começar a desenvolver o teu VitMat para que ele pegue os detalhes que você queira. Então eu coloquei esse MatML aqui, aí eu estou visualizando, vamos visualizar aqui, ó, esse alpha do TriMap aqui, ó, em cima como um overlay. Então você vê que já acaba funcionando, até que legal, né? Aí você seta a tua borda. Então você não quer setar uma borda muito grande, você quer setar uma borda, né, o mais justo possível para que ele trabalhe a borda e proteja as áreas internas. Se você quer adicionar detalhes aqui que não estão sendo incluídos nessa roto, o que você pode fazer? Por exemplo, aqui no Silhouette a gente sabia que não estava vindo o dedo. Então eu fiz uma roto do dedo e adicionei aqui. Como essa é uma área sólida, né, se eu desligar essa roto aqui, você vê que não tem dedo. Ó. Então eu tive que fazer uma roto adicional e adicionar o dedo. Ao mesmo tempo aqui ele vai tentar extrair, a gente já pode até sair vendo o resultado. Só que por enquanto a gente está visualizando o TriMap só para ver se está tudo dentro do que a gente quer. Né? E daí depois você pode ver o resultado final que ele está gerando aí. Né? Agora fala assim, eu quero o cabelo também. Então, quer o cabelo? O que a gente vai fazer? Vai fazer um garbage para o cabelo e vai adicionar isso aqui no TriMap. Veja, quando eu estou no modo TriMap visualizando isso aqui, se eu adicionar essa roto aqui e ela for naquela transparência que é o TriMap, que é 0.5, né, ele vai funcionar como área de detalhe. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei minha roto é uma roto sólida, né, tá ali, ó, 1. Eu fiz um grade no canal alfa de 0.5 para deixar ele semi-transparente. Ou você pode vir aqui na cor, enfim, dá para fazer de mil maneiras isso. Eu gosto de fazer no grade, porque você tem um controle ali, separado do nó, não preciso entrar aqui e selecionar roto por roto e mudar a cor. E aí você adiciona isso aqui na roto que está entrando no nó com 0.5, usando um Channel Merge em Union. Né? E aí, quando você olhar isso aqui no teu VitMat, ele está ali, ó, semi-transparente. Se eu não tirar isso aqui, ele vai considerar aquela área como uma área sólida. Né? E a hora que eu olhar isso aqui no resultado final, você vai ver que não vai funcionar do jeito que a gente quer, ó, tá vendo? Ficou sólido, porque o que é sólido ele considera que é sólido. Então, eu tenho que dar uma transparência para que ele considere aquela área semi-transparente. E você não precisa obrigatoriamente usar a espessura do TriMap, você pode deixar 0, por exemplo, né? E aí você pode também borrar a tua roto, né? E fazer um blur, por exemplo, de roto, se você quiser, para que esse blur seja ali o que está entrando e esse blur vai determinar os detalhes. Então, aí você vai ter que ver o que é mais adequado aí para a tua cena e dá para fazer, então, né, subtrações, dá para fazer adições, etc, etc, para manipular. Por exemplo, aqui está entrando o braço da outra, né? Eu não quero o braço da outra, eu quero só essa. Então, o que eu fiz? Fiz um garbage e manipulei ali, subtraí o braço, pronto, sai o que eu quero, né? Então sai só a menina ali que eu quero. Então veja que é possível obter resultados bem interessantes, principalmente detalhes finos de cabelo. Se o fundo colabora, você consegue tirar detalhes bem legais, não é sempre, né? E aí, claro, tudo depende um pouco também de você depois manipular isso aqui. Então tá vindo muito sólido aqui, você vai ter que fazer o quê? Vai ter que vir ali, vai ter que desenhar, né? Vai ter que desenhar uma subtração ali, de repente, fazer em algumas coisas um cuidado melhor, para que você tire
regiões que não interessam muito, né? Dá uma manipulada aí com subtrações, ou mesmo vir depois, se é um detalhe muito rápido, dar uma pintada com Rotopaint, né? Tem que manipular um pouco aí esse resultado para ver o que sai. Mas dá para ver que também, você vê que não é uma roto que sai com uma qualidade muito grande, ela fica meio blocada, que um anti-aliasing não é perfeito, porque parece que ele não está, quando a gente olha assim, né, em 4x, 8x, você vê que não é aquele anti-aliasing que a gente está acostumado, super qualidade, numa roto que foi feita com vetor, né, um anti-aliasing que é um pouquinho pior. Então, às vezes tem que dar uma manipulada no resultado. Então, por exemplo, aqui eu fiz um erode, leve erode para dentro, já achei que já deu um bom ganho no que foi feito, né? Mas também não dá para abusar muito, porque senão a gente começa a comprometer aí os cantos da imagem. Então a gente tem que acabar manipulando um pouco aí as bordas, né? Manipulando essa roto, aplicando um leve blur para tirar um pouco esse anti-aliasing ali, que não é o ideal. Mas mesmo assim, comparar, sei lá, 10 horas de roto com 15 minutos de garbage, né? Não tem comparação assim em termos de rapidez. Acho que é um resultado que, dependendo do efeito que você está fazendo, vai funcionar muito bem. Então, quanto mais, obviamente, mais escura a cena, mais difícil a cena, piores vão ser os resultados. Mas tem cenas que estão bem iluminadas, que o fundo não muda muito. Você vai ver que isso vai ter resultados muito bons e muito rápidos. Então é bem interessante, eu acho que vale muito a pena mais um recurso aí para a gente explorar. E o melhor de tudo, o VTMat tem uma licença que permite o uso comercial, então não tem nada impedindo em termos de licença que diga não, você não pode usar isso aqui para fins comerciais, como são muitos modelos de machine learning aí. E aí você tem opções aqui de trabalhar em resoluções menores, porque tem algumas placas de vídeo que não vão aguentar, então o que ele faz? Ele dá uma escala de vídeo, ele reduz a escala da imagem antes de fazer o processamento, e depois o que ele faz? Ele amplia, né? Então ele diminui por 4 e depois amplia por 4 para voltar ao matte. Você vai ver que a qualidade da borda aqui acaba ficando cada vez pior, né? Então quanto maior a resolução que você conseguir rodar, melhor vai ser. E aí aquela coisa, sempre tentar cropar e diminuir a área de trabalho o máximo possível para você conseguir fazer na resolução máxima, 1 para 1, para ter um maior detalhe. E aí a gente tem uma opção de High Detail aqui, que muda o processamento, né? Então dá para ver a diferença. É basicamente o que? É um treinamento que foi feito com mais detalhes. Só que, claro, ele é mais lento para processar também. Então, mas ele dá um resultado normalmente melhor. Então, se você conseguir utilizar a opção de High Detail, também é melhor. Porque você vê que ele tira mais detalhes ali, principalmente nos cabelos, etc. Você comparar aqui, você vê que dá uma boa diferença. Vou fazer uma comparação do que veio do Silhouette com o que veio do VTMat. Então, esse que a gente está vendo do VTMat, né, dá para ver que ele pega mais detalhes aqui na região de detalhamento que a gente escolheu, né? Então ele acaba pegando mais detalhes. Já o do Silhouette ele é um pouco mais liso, digamos. Ele é um pouco mais sintético, né? Você vê que é mais uma coisa um pouco mais sintética, mais pura, assim, em termos de computação gráfica. Parece que ele pega menos detalhes do que o VTMat. Então, esses detalhezinhos aí às vezes fazem aquela diferença de ser algo um pouco mais realístico e uma coisa que parece muito recortadão, tipo computação gráfica mal feita. Eu acho que usar os dois complementando é uma estratégia muito interessante. E se você resolver aí explorar o Silhouette, não esqueça que eu tenho os códigos de desconto aí para quem quiser comprar o subscription. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo. Valeu!